Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula, não é verdade? Bem, alguns já me conhecem, né? Meu nome é Sara Fernandes e nós vamos trabalhar juntos a nossa aula que vai falar sobre a narrativa e as suas paisagens. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as narrativas e vamos pensar sobre como essas narrativas interferem, elas fazem uma conexão com as disciplinas de História e Geografia. Lembrando que nessa aula de hoje, ela foi planejada junto com a professora Maria Isabel. Toda a nossa aula, as nossas atividades sobre esse assunto foi planejado juntos para você. Hoje nós vamos falar então sobre as narrativas. E eu trouxe alguns questionamentos para você pensar junto comigo. Quando vamos falar alguma coisa para alguém, o que nós usamos? Como nós falamos? Como nós escolhemos o que vamos contar? Será que contamos tudo de um único jeito? Selecionamos os fatos ou contamos tudinho? E os detalhes? Mas aconteceu onde? E aconteceu quando? Aconteceu como? Quem estava lá ou quem não estava? Bem, nós usamos palavras, imagens e temos que pensar também que tipo de linguagem nós usamos. Além de todas aquelas que vimos na nossa aula passada e relembramos nesta aula, há outras formas de se fazer uma narrativa. E é o que nós vamos aprender agora. Pensando então sobre isso, o que é narrar? Vamos pensar? Trouxemos aqui um exemplo de um verbete, né, que em síntese diz que narrar é contar, é expor fatos que acontecem num determinado tempo, num determinado espaço, com pessoas presentes, além dessa pessoa que conta ou não, certo? Bom, nós temos que pensar também que os textos podem ser literários e não literários. Como isso pode ser possível, né? Como isso acontece? Vamos pensar. No seu exemplo diário de narrativas, talvez você pense que nem faça isso, né? Mas faz sim. Vamos pensar. Quando o seu irmão ou a sua irmã faz alguma coisa e você vai contar para o adulto responsável da sua família, como é que você faz? Você conta o que aconteceu? Você conta os fatos. Você conta quem estava presente, geralmente o seu irmão ou a sua irmã, né? E aí, depois de contar tudo, você fala quando e às vezes até aumenta um pouco os fatos. Se você não aumenta os fatos, nós podemos dizer que essa narrativa retrata fatos reais, não é verdade? Então, nós dizemos que é um texto não literário, certo? Por quê? Porque ele é produzido para informar, para convencer, né? Convencer o adulto responsável da sua família que alguém fez alguma coisa, geralmente que não devia, não é verdade? E para explicar e ordenar também. Mas, se você não tem um irmão ou uma irmã, possivelmente você deve contar para alguém da sua família como foi o seu dia, ou como foi um passeio feito, ou o seu dia na escola, relembrando aí daqueles bons tempos, não é verdade? Bem, quando você conta um fato que não aconteceu, a gente fala que é mentira, né? Mas podemos chamar de uma outra forma. Quando nós não queremos prejudicar uma pessoa, né? Nós podemos usar a nossa imaginação. Aí não é o caso da intenção de prejudicar alguém, certo? Então, quando nós usamos a imaginação para contar coisas em um lugar que não existe ou que está presente apenas no nosso imaginário ou de outra pessoa, nós dizemos que os fatos são ficcionais. E nesse caso, ele nos lembra muito do texto literário. O texto literário é aquele que possui a função estética, quer dizer que para contar, não é só chegar e contar, olha, aconteceu isto. Tem toda uma forma especial de contar. E cada autor, cada narrador tem o seu tipo, o seu jeito, a sua característica especial para fazer isso, certo? Nós vamos ver nessa aula de hoje. Bem, o
texto literário, ele geralmente objetiva o entretenimento, a arte, a beleza, né? E tem também a ficção. Mas nós vamos perceber que há textos literários que não são tão ficcionais assim, né? Vamos acompanhar nessa aula de hoje. Bem, outros exemplos de narrativa oral que nós temos são as conversas que nós temos com os nossos amigos, os nossos familiares, certo? Em momentos comuns. Então, nós usamos a nossa fala. E há momentos em que a escrita é necessária, como nós vimos na nossa aula anterior. Trouxemos para você, então, 2 exemplos em que a narrativa acontece da maneira oral e da maneira escrita. Então, na primeira imagem, nós temos pessoas, né, em um momento, provavelmente tomando café ou chá, conversando, né, interagindo. E aqui nós temos a narrativa escrita. Lembra daquela reportagem do The Cat que falamos com você? É aquela reportagem que nós colocamos aqui, que você provavelmente já deve ter feito a tarefa sobre ela, não é verdade? Nos exemplos que trouxemos para você sobre a narrativa em prosa e a narrativa em verso, nós trouxemos textos que você já conviveu com eles na escola, certo? Então, aqui na primeira imagem, nós trouxemos as lendas brasileiras, alguns chamadas de mitos também, ou também podemos falar de folclore, certo? Então, alguns personagens você já conhece, né? Então, veja só, o boto, mula sem cabeça, boitatá, saci pererê e lobisomem. Bom, na outra imagem, nós temos uma senhora conversando com uma criança. Aqui é mais um exemplo de interação e narrativa oral. E temos também a narrativa em verso, também oralizada e também na forma escrita, que podemos encontrar Proezas de João Grilo, que é de literatura de cordel, em que a pessoa faz a contação de uma história usando rimas e versos. Então, podemos dizer que, basicamente, a diferença entre prosa e verso são que a prosa ela é em parágrafos, escrita em parágrafos, e o verso escrito em estrofes e versos, ok? Um exemplo de narrativas escritas, nós trouxemos para você o exemplo do Pequeno Príncipe. O outro livro que nós trouxemos para você é o livro Amoras, do Emicida. No exemplo 3 que nós trouxemos, são Contos dos Curumins Guaranis. Esse livro retrata o dia a dia das crianças, como elas brincam, como elas interagem com os adultos e como elas aprendem lá nas aldeias, certo? É um livro muito interessante, eu tenho certeza que algumas brincadeiras você vai querer fazer na sua casa. Temos também a narrativa por meio da imagem. Lembra da linguagem não verbal? Podemos contar uma história inteira, não é verdade? Usando só as imagens. Nós trouxemos aqui exemplos de narrativas curtas, que é para você ir pensando aí como é que isso pode acontecer. Na primeira imagem, trouxemos um cartoon do cartunista Xangai Tango, em que ele retrata, né, no primeiro momento, um código de barras saltando. E quando ele se espalha pelo chão, né, ele fica todo quebrado, as barrinhas se quebram e formam um QR Code. Lembra, então, da função desses dois personagens, vamos assim dizer? Para encontrar facilmente, né, o preço das coisas no mercado, por exemplo. E quando a gente quer saber conteúdos e novas informações, né, está sendo bastante usado. Há muito a presença desse texto aqui, desse tipo de texto nas embalagens de produtos e também na TV. Não é pouco comum encontrar. Ainda do Xangai Tango, trouxemos 2 gatinhos que inicialmente são gatos comuns, personagens comuns, comendo. Logo em seguida, eles se espreguiçam e aí a gente já tem uma nova transformação aqui nesse cenário e nesse ambiente. É feito, então, aqui, a partir desse arranhar dos gatinhos, um tabuleiro. E aí a gente percebe que eles usam a própria ração para jogar Go, que é um jogo muito conhecido no Japão, muito popular por lá. Narrativas, então, por meio da imagem. Como exemplos de linguagem mista, trouxemos também para você colocar na sua lista. O famosíssimo Diário de um Banana, né, que narra as aventuras, ou melhor, as desventuras do personagem Greg. Tudo acontece com esse Greg, né?
E ele está se descobrindo, entendendo como é ser uma adolescente e ter que conviver numa escola todos os dias, né, com os desafios. Se você já conhece, sabe que é um bom livro para se ler e que algumas partes da história são contadas também por meio de imagens. Nós trouxemos um exemplo, né, de um gibi do Maurício de Souza, que é da personagem Magali. Eu creio que a maioria de vocês deve conhecer. Eu ainda leio gibi sempre que eu posso, né? Sempre que vou para um lugar onde eu tenho que ficar numa fila, né, eu levo o gibi ou um outro livro que eu esteja lendo para aproveitar o meu tempo ali de espera. Nós temos ainda as narrativas que podem ser contadas com o corpo, com a linguagem corporal. Como exemplo, nós temos o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que é o clássico, né? Sempre que falamos em linguagem corporal, lembramos desse personagem. E temos também o teatro, né, que por meio das expressões corporais, a história é composta e é um fator muito importante, a expressão corporal para o teatro. Mesmo que haja a presença de falas, né, da linguagem oral, por exemplo. E nós temos uma imagem do balé Lago dos Cisnes, né, a dança aqui que está sendo apresentada, que é uma história também muito conhecida de todos vocês, inclusive por até princesas, né, da Disney, tem o reconto dessa narrativa. Bom, perceberam então que a nossa aula de hoje tem bastante coisa interessante sobre narrativa. Então, contar uma história não é só chegar e contar uma sequência de fatos de qualquer maneira. Há todo um critério, cada narrador tem o seu estilo. Bom, as características essenciais, então, que nós temos que pensar nós temos que guardar para nós. A narrativa, ela é mais antiga do que qualquer outra linguagem escrita. Ela é bastante antiga. Antes mesmo dos homens começarem a escrever, interagir, organizar a estrutura de uma língua, né, de um povo, a gente, na forma escrita, né, nós temos aqui a presença, então, da narrativa, pela oralidade. Os fatos, então, podem ser reais ou ficcionais e tem uma lógica na sequência de fatos. Dessa maneira, o narrador é quem conta os fatos para nós. É muito comum, lá no início, em que os alunos estão pensando sobre como é que a narrativa acontece, os alunos confundirem o autor do livro com o narrador da história contada. Esse é um tipo de erro que nós vamos entender agora por que ele ocorre e nós não vamos errar mais, certo, pessoal? Nós vamos focar nesse assunto aqui para nós não cometermos mais erros assim. O narrador, às vezes, é o próprio autor do livro, mas isso é bem mais raro do que a gente imagina. O narrador é a pessoa que conta essa história para nós. E ele pode ser um personagem ou não, certo? Bem, então agora nós vamos dar uma pausa na narrativa e vamos entender por que o narrador é de primeira pessoa ou de terceira pessoa e por que não existe narrador de segunda pessoa. Vamos entender? Bom, pessoal, então por que não existe narrador de segunda pessoa? Nós vamos relembrar lá da nossa aula que fala sobre as pessoas do discurso, que são as pessoas que estão envolvidas em qualquer situação de fala. Não é um discurso assim, numa situação importante e grandiosa, não. Situação qualquer de fala, certo? Então vamos observar esse exemplo aqui. Pessoas do discurso, situação de fala, ok? Então nós temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso. Isso não se altera, certo? Só temos essas três. O que acontece é que elas estão no singular ou no plural. Vamos relembrar? Primeira pessoa do discurso, usamos o pronome eu. Segunda, tu. Terceira pessoa, ele. No plural, super tranquilo para vocês. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles. Certinho? Tranquilo, porque isso você já sabia das suas séries anteriores. Mas e a pessoa do discurso, a narrativa, como que ela acontece? Bem, a gente tem que lembrar quando é que nós utilizamos as pessoas do discurso. A primeira pessoa é quem está falando. Sempre é assim. A segunda pessoa é com quem eu estou falando.
Então, nesse momento, eu estou falando com você. Você está me ouvindo. Se nós estivéssemos na sala de aula, você estaria falando e eu estaria em silêncio para te ouvir. Nesse momento, a gente faz a troca. Você é primeira pessoa porque está falando e eu sou a pessoa com quem você está falando. Então, eu faço silêncio e te ouço, certo? A terceira pessoa, como que ela entra nessa conversa? É a pessoa de quem nós falamos. Lembra do exemplo que eu disse? Que geralmente os meus alunos me contam, né? Que eles estão contando coisa dos irmãos para o adulto responsável da família. Então, nessa situação, você é o falante, está em primeira pessoa. Está falando de alguém, que é a terceira pessoa, perdão, terceira pessoa. E você está falando para o adulto responsável, que é a pessoa que está ouvindo. Isso sempre acontece, certo? Só há alternâncias. Então, por que que não há o narrador de segunda pessoa? Porque não é possível a pessoa ouvir e contar uma história ao mesmo tempo. Então, a segunda pessoa é aquela que está em silêncio para ouvir a narrativa, certo? Então, nós dizemos que o narrador pode ser o personagem e contar um fato que vivenciou, e aí ele vai usar eu vivenciei, eu fui a tal lugar, né? Eu vi tal fato acontecer. E nós vamos falar de quem estava lá. Viu meu irmão comendo todo o pudim da geladeira? Não me deu nem um pedaço. Por isso que eu estou contando para a minha família, né? Então, ele comeu o pudim, certo? Então, eu estou contando sobre ele e alguém está me ouvindo. A segunda pessoa é sempre a que vai ouvir, certo? Então, é um errinho que nós não vamos mais cometer. Bom, sobre o narrador, então, temos de primeira pessoa e terceira pessoa. Temos também os personagens, que nos acontecimentos podem ser muito importantes ou não tão importantes assim, que nós chamamos, então, de personagens principais e secundários, certo? E temos onde a narrativa acontece. Nem sempre, nos relatos que nós ouvimos, nós sabemos onde os fatos aconteceram, mas na maioria deles, sim. Nós vamos ver que saber onde os fatos acontecem é um fator muito importante para as aulas de história e geografia. Na literatura e na língua portuguesa também. É um elemento essencial da narrativa, certo? Bem, o tempo de uma narrativa, ele pode acontecer de duas formas. Pode se referir ao momento em que um fato aconteceu e ele pode também se referir à duração desse fato. Então, aconteceu em 1º de janeiro e durou 3 horas, certo? Então, além disso, nós temos os fatos narrados na ordem cronológica e na ordem psicológica. Na ordem cronológica é respeitado a sequência exata de fatos da forma que ela aconteceu. Ou também podemos dizer a ordem do relógio, né, do Cronos, né, lá do deus tempo da mitologia. E aí a gente tem a questão do cronômetro também, que é para você não esquecer. E o tempo quando é narrado, a narrativa quando é narrada com o tempo psicológico, ela está associada à forma do pensamento. No nosso pensamento, se nós formos lembrar da manhã do dia de hoje, por exemplo, nós não vamos lembrar desde o nosso nascimento até a atualidade. Nós vamos simplesmente acessar, ir até aquele momento, não é verdade? Então, e aí depois você retorna para o presente, retorna para o passado. Isso nós chamamos na língua portuguesa, na literatura, de flashbacks, que é quando a narrativa é contada com idas e vindas no tempo, certo? Bom, quando falamos então dos fatos, nós temos uma sequência para que esses fatos sejam contados. Nem sempre acontece nessa ordem, mas percebemos que muitos escritores se utilizam dela nas suas narrativas. Vamos lembrar quais são. Nós temos o fato inicial, que é onde começa a história a ser contada. Geralmente, nessa parte, os autores dos textos privilegiam relatar quem são os personagens, falar como eles são, escrever para nós leitores onde é que essa narrativa acontece. Então, é o momento que o autor apresenta a narrativa, certo? Os elementos ali básicos, essenciais. Normalmente, tudo está bem, na maioria das narrativas. Tudo está bem, há um momento de equilíbrio entre os personagens. Mas aí,
acontece algum fato que desequilibra toda essa harmonia, que nós chamamos de problema ou conflito. Quando falamos conflito, nem sempre é uma questão de embate e violência. Pode ser, por exemplo, uma dúvida que algum personagem não saiba o que fazer ou que decisão tomar, por exemplo, tá? E esse problema, ele vai atingir os personagens principais. E vão ser dificuldades que ao longo dessa narrativa ele pode vencer, solucionar esses problemas ou não. O clímax, então, é o momento onde os personagens estão vivendo a maior tensão devido aos problemas que ocorreram e os conflitos também. E aí temos o final da história. Para o final, tudo pode acabar bem, ou tudo acabar muito mal, ou acabar de uma forma que nós, leitores, não sabemos exatamente se aconteceu tudo de bom ou tudo de ruim no final para os personagens, né? Quando nós dizemos que o final é aberto, certo? Então, são esses os elementos essenciais da narrativa. E, relembrando, as narrativas podem acontecer em prosa, quando são escritas em parágrafos, e em versos, quando utilizamos estrofes e rimas para recontá-las. Como exemplo disso, nós trouxemos uma obra literária que ela foi muito recontada, ela ainda é recontada nos dias de hoje, que é a obra Dom Quixote de La Mancha. Então, observe essas capas para você, essas capas de livros e esta obra artística, né, uma pintura, para a gente falar sobre isso, certo? A primeira, Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, um escritor espanhol, já vou falar para vocês. E eu trouxe um livro, né, que é do Dom Quixote também, não é a mesma versão da que está lá, né, uma que eu tenho em casa, é o Cavaleiro da Triste Figura. Já vou te contar porque ele é chamado de Cavaleiro da Triste Figura. Bem, essa obra, Dom Quixote, ela foi escrita há muito tempo. E, inicialmente, ela era em narrativa e em prosa, certo? Com o passar do tempo, pessoas começaram a retratar em quadros, como é o caso deste aqui, do Portinari, em que são retratados os personagens principais, o Dom Quixote mais à frente e ao fundo o Sancho Panza. E aqui no cantinho nós temos a obra Dom Quixote em quadrinhos, do Caco Galhardo. Essa obra é muito fofa, muito querida, eu já li mais de uma vez. Então vamos entender como é que aconteceu essa obra então. Bem, essa obra foi publicada em 2 momentos, certo? No primeiro momento foi em 1605 a primeira parte e a segunda parte em 1615. Miguel de Cervantes escolheu isso porque nesse primeiro lançamento, observem a data, 1600, não era tão simples publicar um livro, e ainda hoje não é. A gente tem então, nessa obra, um exemplar incrível da literatura espanhola. É considerada a maior obra da literatura espanhola até os dias de hoje. E há comentários, né, de que seja o segundo livro mais lido da história. Ele é considerado o primeiro romance moderno. Mas atenção, quando nós falamos de romance, não queremos dizer que é romântico, não. Só queremos dizer que é uma narrativa muito mais longa do que o conto e é contada em capítulos. Essa obra tem 126 capítulos, ok? Ela foi recontada depois que Dom Quixote fez muito sucesso, né? E com as suas 2 publicações, na forma de pintura, poesia, música, teatro e várias outras formas de contar. Bem, vocês lembram que eu contei que Dom Quixote era um pouco atrapalhado, não é verdade? E a figura dos 2 personagens era um pouco engraçada de se ver. Nós tínhamos um senhor muito magrinho, com toda uma armadura medieval, e do lado um moço com roupas normais para um camponês da época, que o acompanhava, que ele era de um tipo físico bem diferente do Dom Quixote. Observem esse quadro de Portinari. Essa obra foi produzida em 1956, na intenção de ser exposta lá no painel Guerra e Paz para a ONU, lá em Nova York. Mas isso não chegou a se concretizar, porque o pintor, infelizmente, veio a falecer. E nesse quadro aqui, que se chama Queda de Dom Quixote e Sancho Panza dormindo,
nós temos uma ideia de como eram as aventuras desses dois personagens. Essa cena retrata o episódio em que ele encontra lavradores, pessoas que viviam no campo, e ele queria os ajudar. Mas no momento em que ele percebe inimigos, inimigos imaginários, o cavalo pisa em falso e Dom Quixote simplesmente cai no chão, né? E o Sancho Panza, ao invés de ajudá-lo, estava tirando uma soneca. Com base nessas obras de Portinari, Carlos Drummond de Andrade, um poeta mineiro, ele foi convidado a escrever poemas sobre esses quadros. E ele, além de fazer essa ligação com os quadros, ele também leu essa obra de Dom Quixote para fazer os versos e recontou um pouco. Cada obra de Portinari tem um poema de Drummond. E nós escolhemos esse porque ele retrata também o momento da queda do Dom Quixote. O recado. Cavaleiro que cai de cavalo parado, e tibum, rala o corpo no solo, magoado. Foi por artes, talvez, de escudeiro culpado? Não, destino é seu, para sempre traçado. Cai de costas ou cai de catrâmbias, coitado. Desse jeito é que dá o seu triste recado, de saber cada dia o seu sonho frustrado e no barro do chão recompô-lo maior. Um exemplo para vocês de como a narrativa pode também acontecer por meio de versos, lembram? Bom, lembra do nosso livro lá do Caco Galhardo, que registrou essa história por meio de imagens na linguagem mista? Vamos lá. Na primeira página aqui do livro, né, na página 19, nós temos o episódio super famoso que é dos moinhos de vento. Bem, vamos repensar, vamos observar as imagens e entendê-lo. Sancho Panza, então, está acompanhando Dom Quixote, que ao ver uma série de moinhos de vento, que moíam, né, o trigo daquela época, era o método, né, a tecnologia, ele enxerga grandes, enormes gigantes. E ele vai, então, ao encontro, né, desses gigantes para combatê-los. Observem que aqui ele está com uma lança e o Sancho está aqui, né, todo assustado. Ele, então, ataca aqui o gigante. Nesse momento, nós temos a representação do imaginário do personagem. Ele, então, pequenininho, com a lança em riste para atacar o gigante. Observem o braço desse gigante e o que vai acontecer, então? O gigante dá um enorme tapa no nosso personagem principal. Mas o que acontece é que não era um gigante, né, pessoal? Era a pá do moinho que girou e acertou Dom Quixote em cheio. E ele caiu ao solo, o cavalo também, o Rocinante, e Sancho Panza teve que acudi-lo ali. Bem, embora isso pareça um pouco estranho, quando nós lemos essa narrativa com todo o estilo ali do seu escritor, nós entendemos que essa obra, ela não é só engraçada. Ela retrata para nós a questão que devemos pensar e ter esperança, ir atrás dos nossos sonhos, porque o Dom Quixote, ele queria ser cavaleiro andante para ajudar as pessoas. E ele acabou conseguindo isso de uma certa maneira, não é verdade? Bom, pessoal, na nossa aula de hoje sobre narrativas, então, nós relembramos os tipos de linguagem e como elas oferecem possibilidades de comunicação e produção textual, como a narrativa. Constatamos que o ato de narrar é muito antigo e importante. Entendemos que as características do texto narrativo são essenciais para a construção de um bom texto desse gênero, certo? Aprendemos que dentro da narrativa há criações de diversos gêneros literários, como o conto, o romance, a novela, o romance de cavalaria, como a história de Dom Quixote que nós acabamos de contar de diversas maneiras, por autores diferentes também e diferentes tipos de linguagem. Gostaram então das dicas de leituras que trouxemos para você? São obras muito bacanas, tenho certeza que você vai gostar. Então, eu te vejo na próxima. Não se esqueça de fazer as atividades, certo? Com muito capricho. Até a próxima, tchau!